Fala artesã, olha essa ideia para o Dia das Mães que eu quero trazer para vocês aqui no YouTube. Espero que vocês gostem, porque eu tô viciada nessa porcelana fake. Bora aprender! Ó, a gente vai começar sempre com a massa branca, porque esse estilo da porcelana fake, a base principal seria a massa branca, né? Mas vocês também podem fazer em outras cores, desde que a peça toda fique dentro da mesma tonalidade que vocês escolherem. Eu vou usar aqui a reguinha de 4 e a gente vai abrir uma massa e a gente vai fazer as bases principais do porta-joia. Como eu escolhi o formato redondo, então eu vou usar aqui o cortador redondo. Eu vou deixar depois aqui na descrição a numeração dos cortadores, lembrando que um é assim, pouca coisa menor que o outro, tá? Então eu abri aqui primeiro com a régua de 4. O ideal é que a massa fique assim, sem nenhum tipo de marcação. Se tiver bolha, vocês aproveitem para estourar a bolha. Mas também depois que a peça secar, vocês conseguem resolver aí o problema se ficar com bolha, tá? Aqui eu tô passando creme para não grudar, e aí tô tirando o excesso do creme. E vou abrir aqui com esse cortador. Esse primeiro aqui que a gente vai usar, ele é de 12,5 centímetros, tá? A parte do corte, tá? Essa parte aqui. E aí eu vou tirar. Não tem muito segredo, gente. Como as outras peças, o porta-joia também não tem segredo. O segredo é tirar as partes e esperar secar. O segredo, acho que maior, quando a gente vai fazer as peças em porcelana fake, é esperar secar. Então eu tô tirando só umas rebarbinhas aqui. Na parte interna ficou umas falhinhas, mas depois a gente resolve. Só vou tirar a rebarba mesmo, ajustar, ó. E a gente vai deixar secar, assim, bem retinho. Ficou umas falhas aqui, mas eu vou deixar depois pra arrumar quando secar. E aí agora a gente vai abrir a outra parte. E eu vou usar agora uma régua de 5, que vai ser a tampa. Tá? A tampa eu vou abrir com um cortador um pouquinho maior, questões de milímetros maior que o de cima. Aquela parte de baixo, né? Aquela parte que a gente criou é a base. Essa daqui é a parte maior. Esse daqui ele é maior, ele tem 13 centímetros, tá vendo? De diâmetro. Então ele é 5 milímetros maior e a reguinha um pouquinho mais alta, que é a de 5, pra gente fazer a tampa. E aí a gente vai abrir aqui igual a gente fez no outro. Vai abrir a massa, deixa ela bem niveladinha. E aí eu vou passar um creminho aqui só pra não grudar. Vou tirar. Tá vendo que uma é a base e outra é a tampa. Essa parte aqui que eu tô tirando agora, que é de 13 centímetros, ela é a tampa. E aí eu vou ajudar uma reguinha aqui pra tirar, porque grudou um pouco na mesa. E aí vou tirar as rebarbas. E aí a gente vai dar uma leve achatadinha aqui na borda, tá bom? Como é a tampinha, eu quero deixar ela arredondadinha, então eu vou alisar aqui pra ela ficar arredondada, a tampa. Vou fazer um carinhozinho aqui, aí ela vai descer ali a bordinha e não vai ficar reta. Vai ficar sem essa quina, tá vendo? Aí a gente só vai fazendo esse carinhozinho. E aí eu vou só ajudar com a régua a tirar aqui que tá grudando. Ó, tá vendo? Ela fica assim, ó, arredondadinha. A borda eu vou deixar secar junto com a outra. Vai ficar, ó, essa menor é a parte de baixo e a maior é a tampa. A gente vai deixar assim, que ela já secou as partes, tá vendo? A parte da tampa já secou, mas tá com umas falhinhas. A gente vai resolver isso agora. E a parte de baixo também, que é a base também. Eu vou pegar uma lixinha de unha, vou na parte mais lisa e vou lixar pra tirar qualquer desnível que ficou. Se ficar bolha, você vem com o estilete, tira a bolha e faz um enxerto de massinha, tá? Aí eu vou pegar aqui, a gente vai deixar bem certinho. Como a porcelana tem aquela aparência bem lisinha, a gente aproveita depois que a peça estiver seca para resolver esses problemas, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, vou tirar só essa partezinha que
que ficou uma rebarba. A gente aproveita esse momento que a peça tá seca para tirar bolhas. Aí se tiver a bolha, você tira a capinha de cima, né, da massa, vem com uma massinha e enxerta. Então, aqui é só para mostrar para vocês que não pode ser que não saia perfeito a massa, né? Algumas meninas falaram assim: ai, Paty, eu tenho medo por conta de não ficar perfeito, mas realmente não vai ficar perfeito, que a gente depois vai ter que dar uma trabalhada no biscuit. Então, eu fiz questão de deixar essa parte para vocês verem, né, que é necessário a gente lixar, tirar as bolinhas e, se for o caso, fazer algum enxerto ou outro para tirar as falhas, tá bom? Então, a única coisa que eu faço é lixar, porém que seja uma lixa bem lisinha. Pode até ser aquele polidor de unha, tá? Ó, e aí agora a gente vai abrir a lateral do porta-joias, que nada mais é que uma massa, uma tira de massa. O que a gente tem que tomar cuidado é com a espessura, para que essa espessura ela case ali na questão dos 5 milímetros que ficou faltando da tampa. Lembram que a gente fez a base de 12,5 e a tampa de 13? Então, nós temos aí uma diferença de 5. Então, o que a gente vai fazer? Vai abrir com a régua de 5 milímetros para poder preencher o restante do espaço, tá? E aí, eu vou abrir uma tira bem grande aqui, bem comprida, e depois a gente vai cortar. Aqui eu tô deixando ela mais grossinha, mas eu vou dobrar depois essa massa. Lembrando que também aqui, ó, quanto mais larga, mais alto vai ficar o porta-joia, tá, ó? Quanto mais larga ela vai ficar, mais alto fica. Então, eu não quero um porta-joia muito alto. Então, depois eu vou dobrar essa massa no meio quer ver? Eu vou dobrar só pra poder ter mais ali pra abrir, tá vendo? Aí, ó. Porque eu não quero muito alto, tá vendo? Então, eu vou abrir uma tira fina e aí vocês vão abrir bem compridinho. Pode ter uns 3 centímetros, mais ou menos, de altura. Já é o suficiente, tá? Porque depois vai secar, pode ser até uns 4 centímetros. E aí a gente vai abrir bem comprido assim, tá vendo, ó? E aí vê se o tamanho deu, ó, aqui já deu. Eu tô usando aqui a base, tá? E aí ela vai dar certinho o tamanho ali da tampa, tá bom? Aí o que a gente vai fazer agora? Depois que abrir bem essa tira, a gente vai se preocupar em deixar ela reta. Então, a gente vai vir com uma régua, vai nivelar, vai cortar se for o caso para deixar retinha. Aqui eu vou só pressionar uma contra a outra, tô usando uma régua de um lado, uma régua de outro, só para deixar reto, tá? Para nivelar bem certinho e deixar retinho. E aí, caso você não consiga fazer dessa forma, você vem com uma faquinha, você corta a tira, deixa a tira bem certinha. Usa uma régua para medir a altura também, né? Se for o caso, para deixar uma altura certinho de todos os lados, tá vendo? Aí a gente vai deixar secar. Eu vou só abrir um pouquinho mais aqui. Aqui eu tô usando a régua de 4 só para diminuir um pouquinho mais. Mas assim, é muito pouco, tá, gente? Eu tô só para não desnivelar. Eu tô abrindo um pouquinho mais. Eu achei melhor diminuir um pouquinho. Você pode mudar aí pra régua de 4. Mas o de 5 também dá certo, porque vai ficar bem no limite. Aí aqui eu só diminui um pouquinho a de 4, porque eu achei que ia ficar muito curto. Então eu tô usando aqui a régua para abrir um pouquinho mais. Ó, aí agora sim, ficou assim, eu tô alisando e vou deixar reto aqui, ó. Vai sempre abrindo e deixando bem retinho, tem que ficar bem retinho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Porque depois disso, a gente vai colocar a tampa em cima e se ficar torto, a tampa vai ficar torta, tá? Ó, aí a gente vai ele vai ficar assim, depois. Mas a gente vai deixar ela secar assim, estirada, tá? Ó, vou testar aqui agora de novo na minha base, ó. Tá vendo? É assim que a gente vai dar o acabamento. A gente vai fazer assim, eu vou só tirar um pouquinho essas partes e a gente vai esperar secar essa tira. Depois que secou a tira, eu já lixei a base. Olha como a tira tá mais fácil da gente movimentar, porque ela tá seca, tá vendo? Secou. E aí agora, eu vou só segurar aqui, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui com um lápis, só pra eu ver mais ou menos onde eu vou cortar ela, tá? Só pra eu... Falei que a gente ia cortar, aí a gente corta agora, vai medir certinho onde que vai ficar mais ou menos, e aí a gente corta, ó. Aí fica muito mais fácil de manusear, porque ela tá totalmente seca.
Só não espera secar muito, tá, gente? Deixa ela ressecar bem ao ponto, ó, da gente segurar assim, ó, e não amassar, tá? Ó. Aí eu venho aqui, marco também, e a gente vem com a tesoura e corta, porque a gente vai fazer uma junção bem ali. Então, a gente vai juntar aqui, ó, as partes, tá vendo? Ó, a gente vai juntar, vai passar uma cola. Só tirar aqui um pouquinho mais, que ficou torto. E é basicamente isso, tá? Eu pus um papel aqui na minha mesa pra proteger minha mesa. E eu vou passar a cola instantânea bem aqui, ó, nessa basezinha aqui, nessa parte, ó. Que essa parte é que eu vou encostar ali no círculo menor. Ó, eu passo uma quantidade de cola instantânea, porque eu acho que é a cola que vai colar bem mais rápido, né? E já vou passar aqui na borda, ó. Aí é muito importante que você proteja a sua mesa nessa hora, porque pode ser que vaze cola para baixo. Então coloca um EVA, alguma coisa embaixo. Aqui eu peguei um papel toalha. E aí aqui não tem muito segredo, é só segurar mesmo e haja paciência. Aí eu tô aqui olhando, até a câmera ficou um pouco mais perto de mim aqui. Mas aí eu tô segurando aqui pra ele fixar bem essa cola. E aí vocês vão fazendo isso. Aqui foi só segurar mesmo. Aí você vai segurando, se tiver alguma parte ou outra que você achar que não colou. Aqui, por exemplo, ó, meu papel grudou um pouquinho, eu só vou tentar tirar aqui um pouquinho, depois eu volto a colar de novo. Ó, eu consegui agora segurar ali. E aí eu pus uma fita crepe, tá vendo? Pra me auxiliar. Então, eu coloquei uma fita crepe. E aí, eu vou colar com a cola instantânea. Lá de dentro, eu vou jogar algumas gotinhas de cola instantânea e vou espalhando, assim, pra fixar bem, tá? Vocês também podem colocar cola branca. Porque como depois a gente vai invernizar e vai ficar tudo brilhante, então não tem problema. Quanto mais reforço ali tiver na parte de dentro, para que ele fique bem fixo, vocês podem usar. E aí, enquanto a minha cola foi secando, eu pus aí a fita crepe pra me auxiliar ali, porque não ia conseguir ficar segurando por muito tempo. Então não tem segredo, tá vendo? O segredo é só esperar. Aí eu vou tirar só o excesso de cola instantânea aqui das bordas. E eu vou esperar essa cola instantânea secar. Ó, aqui na parte de baixo também, ó. Se você vê que tem algum espacinho ali que precisa preencher com cola, eu vou preencher com cola branca, ó. Tá vendo esses espacinhos? Para que a cola fique bem firme. Eu saí um pouquinho aí da câmera, mas não tem segredo, tá? Eu só tô usando o bico mesmo da cola, que é o bico bem fininho, para enxertar bastante cola nos buraquinhos, nos espaços que ficaram. E aí com o dedo eu vou acertando aqui, vou passando cola. Então vai ficar aí bem firme, misturando a cola instantânea com a cola branca. E aí vai ficar bem firminho. Ó, ficou desse jeito. A fita crepe ainda tá na lateral aqui, ó, tá vendo? Deixei ela aí pra poder fixar bem. E vou pegar a cola aqui, tô tirando o excessinho de cola. Ó, e aí eu vou deixar a fita crepe aqui para que seque bem. E eu já tô testando aqui a tampa, ó. A tampa já tá dando aqui certinho o tamanho, ó. Tá cabendo certinho. E a gente vai colocar agora uma bordinha aqui na parte pra tampa não escapar, tá? Ó, e aí pra isso, o que que eu vou fazer? Eu vou só medir aqui um pouquinho pra ver o tamanho dessa minha borda. E aí eu vou só medir aqui e vou fazendo umas marcaçõezinhas aqui pra ver onde vai mais ou menos a borda. Ali, se eu não me engano, deu os meio centímetro, né? 0,5. E aí eu vou só marcando aqui pra eu saber onde que eu vou passar a borda. Então eu só vou marcando ao redor de todinha a tampa. E aí fica mais fácil de eu saber onde eu vou passar. Aí eu vou vir com a extrusora, tá? Aí eu vou pegar a extrusora, eu vou usar o de círculo mesmo.
vou colocar aqui na extrusora. Tô usando a extrusora manual mesmo, porque eu não preciso de muito. E aí eu vou pegar uma massa branca, que é a mesma massa que a gente tá usando pra fazer. Eu vou colocar ali, a gente vai tirar um rolinho bem comprido pra colocar na extrusora e a gente tirar ali a parte. Nesse caso aqui, vocês podem usar qualquer formato, tá? No caso aqui, eu tô usando assim, eu tô fazendo nesse formato mesmo, ó. Mas vocês podem usar o meia-lua, tem vários formatos, geralmente, que vem na extrusora, vocês podem usar o que vocês acharem mais legal. O meu eu fiz redondinho mesmo, nesse formato circular. E aí não tem segredo, gente, ó. Eu vou só ajustar aqui pra deixar retinho. E a gente vai vir aqui, ó, e eu vou passar a cola branca. Naquela marcação que a gente fez, ó, eu vou fazer um círculo, vou passar a cola em volta. Isso na parte interna da tampa, tá, gente? Isso não é na parte externa, é na parte interna. Isso vai servir pra tampa não ficar caindo pra fora, sabe? Balançando. Como se fosse um limite pra tampa não ir pros lados, tá? Aí eu vou passando, né? Vou juntando as marcações que eu fiz e vou passando cola. Aquelas marcações que eu fiz foi só mesmo pra eu ter uma ideia de onde eu vou colar essa borda interna. Ó, aí eu vou vir aqui, e aí lá naquelas marcaçõezinhas que eu fiz de lápis e eu passei cola, ó, eu vou passar aqui essa massinha que eu abri. Vou vir com a tesoura aqui. Aqui vocês podem fazer enxerto se vocês quiserem. Eu não vou fazer enxerto, porque isso aqui é só mesmo pra tampa não ficar indo pra lá e pra cá, sabe? Aí a gente só deixa uma quantidade de alguns milímetros pra poder encaixar certinho do lado de dentro. Aí eu tô só trazendo um pouquinho mais pra cá, atualizando. Tô vendo se tá bem coladinho. Ó, aí aproveita pra ajustar. Ó, tô usando o próprio cortador só pra deixar mais retinho. Ó, aí eu vou vir aqui e vou testar. Ela não tá encaixando muito bem, mas por conta que tá um pouquinho pra fora aqui, ó. Aí eu vou só colocar um pouquinho pra dentro, bem pouquinho. Tô usando a minha própria unha, assim, pra colocar pra dentro, mas bem devagarzinho. E vou testar aqui, ela tá dando só a fita crepe que tá atrapalhando ali. Então tá, deu uma marcadinha aqui, mas é a fita crepe. Aí eu só tô ajustando mesmo, porque vai fazendo isso pra vocês não deixarem secar errado. Porque se ela não encaixar agora, você já corrige e aí ela seca da maneira correta, tá? A minha tá dando certinho, ela só não deu ali por conta da fita crepe. E aí, ó, aqui já secou essa parte, ó, tá vendo? Já tá bem sequinha. Aqui também eu já tirei a fita crepe, mas eu vou dar o acabamento naquela junção aqui. Vou juntar de massa ali e vou colocar pra secar um pouquinho mais com esse cortador aqui dentro, tá? Eu encaixei o cortador aqui dentro, porque ele não tá muito seco, né? Não tá 100% seca. E aí aproveito aqui também pra tirar as falhas, que são as bolhas, né? E aí a gente aproveita pra lixar, pra dar acabamento. E aí aqui ele vai terminar de secar com esse cortador aí dentro. E também esse cortador aí dentro vai me ajudar a lixar a peça. Vou tirar aqui algumas bolinhas. E aí não tem segredo. Aqui a gente tira as bolhas, faz enxerto se for o caso. E vai lixando, tá? Aqui o biscuit, ele tá seco já, ao ponto de eu conseguir lixar. Mas pode ser que ele ainda vai secar um pouco mais por fora, né? Então, eu deixei secando com esse cortador do lado de dentro. Ó, eu vou vir com lenço umedecido e vou passar água e vou pôr um restinho de massa branca aqui para preencher esse espaço, que é o espaço da junção. Eu vou colocar tanto na parte de dentro, ó, quanto na parte de fora. Vou só enxertar aqui a massa, depois a gente arruma, tá?
tampar esse buraquinho que ficou da junção e os buraquinhos que eu abri ali com estilete, tá? Que foram as bolinhas que eu encontrei. E a gente vai preencher as falhas. Talvez no vídeo não apareça muito, mas é isso que eu tô fazendo. Ó, e aí eu venho com a água, o pincelzinho de água, e a gente vai vir com o pincel modelador enxertando essa massa tanto nessa junção quanto nas outras partes que estavam falhadas. Aqui também não tem segredo, é só enxerto para deixar lisinho ou para tampar alguma falha. E aí nessa parte aqui, se vocês quiserem, eu não fiz, mas se vocês quiserem, vocês também podem fazer o enxerto na parte interna, em toda a borda dela, do porta-joia, para tampar ali a junção. Eu não fiz porque como é algo bem para ficar aqui, né, aqui em casa mesmo, mas se vocês forem fazer realmente para vender, e vocês quiserem dar esse acabamento a mais, vocês podem fazer. Outra dica que eu posso dar para vocês é vocês também, depois que vocês fizerem todo esse acabamento, vocês também podem revestir a parte interna do porta-joia com aquela camurça, sabe? Como se fosse aquela bem artesanal mesmo. Vocês podem revestir, que é aquele pó, que é um pó que simula a camurça, tá bom? Aí vocês também podem fazer, que é a cola de contato, né? Passa a cola de contato em toda a parte interna aí do porta-joia e aí vem com a camurça e passa uma camurça, né? O pó flocado, na verdade. O nome do produto é pó flocado, pó para flocagem. Vocês vão encontrar aí na Shopee, em algum... É só digitar no Google pó para flocagem, artesanato. E aí vocês podem encontrar o pó para flocagem. Não é todo lugar que você encontra já com a cola, então vocês vão ter que procurar uma cola de contato artesanal e o pó para flocagem. Então fica com um acabamento bem legal por dentro também. Vocês podem aí dar um plus a mais na peça. Ó, aqui eu vou só finalizar mesmo o enxerto, ó, para deixar lisinho. O ideal é que não apareça, né, na junção ali. Então, quanto mais vocês capricharem lixando, fazendo carinho aí, vai ficar bem lisinho. E como é uma parte muito são fáceis de fazer, vocês conseguem fazer vários, tirar vários círculos, várias tiras e deixar secar várias ao mesmo tempo, depois depois que der uma boa ressecada e só montando. Então dá pra fazer vários ao mesmo tempo. Ó, o meu ficou assim. Ó, gente, pra fazer a rosa não tem segredo. A gente vai usar a massa branca, né? Porque a gente tá fazendo a porcelana fake. Então eu vou vir com uma massa branca, vou dar uma achatadinha aqui na minha mesa, deixando essa borda aqui, ó, mais fininha. Essa é a parte que a gente vai usar. A parte de baixo a gente vai acabar tirando, tá? Então, ó, eu vou vir aqui e vou girar, fazendo um rolinho, mas deixando essa parte aqui mais aberta, tá? A parte de baixo, ó, eu tiro esse excesso girando e vai ficar assim, a parte interna da rosa. E depois a gente vai fazendo várias pétalas, achatando bem essa parte aqui. Eu vou só coisa de novo aqui. A gente vai achatar essa parte aqui. Ó, achata. Tô usando aqui a mesa para achatar um pouquinho mais, para deixar mais fininho, ó. E a gente vem aqui, ó, e passa ao redor, ó. Dá a volta. Aí traz para fora assim, ó, um pouquinho. Vou vir com mais um pedacinho de massa. Ó, vou achatar contra a mesa. Ó. E vou também colocar aqui. Ó. E a gente vai abrindo essas pétalas, tá? E aqui embaixo, ó, eu vou fazendo esse movimento, ó, e vou tirando o excesso de massa aqui de baixo. Tá? A mesma coisa. A gente vai fazendo várias pétalas. Então, quanto mais pétalas você fizer, maior vai ficar a rosa, tá? Ó, e deixa ela mais fininha aqui nessa parte. E aí a gente vai agora no sentido contrário aqui, ó, e vai preencher aqui com uma pétala. Aí vem aqui, abre, ó, deixa ela abertinha aqui e retira o excesso. Ó, aí deixa aqui, aí vamos fazendo a mesma coisa. Eu vou fazer mais algumas pétalas. E aí aqui eu tô dando uma achatada de novo. Aqui eu tô fazendo muito de olho, mas vocês podem usar também aqueles cortadores que você
pode fazer a rosa já e é mais prático, né? Aí eu tô preenchendo embaixo, no sentido contrário à outra pétala que a gente fez, e aí eu vou girando aqui, ó, a bordinha dela, vou tirando o excesso de massa pra não ficar muito grande, ó, e vai ficando assim. Ó, a gente só dá movimento nas pétalas, aí a gente fazer mais uma ali daquela lateral. E depois, vocês fazendo a rosa, você espera secar. E depois vocês colam lá na tampa, tá? Mas, ó, aqui é uma... Já tô dando movimento pra baixo. Ó, eu vou mexendo a pétala assim, ó, pra ficar meio irregular mesmo, tá? E aí eu faço esse movimento pra tirar o excesso. Ó, desse jeito. E ela vai ficar assim, ó. A gente só vai esperar secar e depois a gente corta com a tesoura aquela base pra poder colar lá na tampa, tá? Ó, aqui eu usei um molde de silicone que eu tenho aqui no formato de rosa, tá? Então eu tirei só a parte interna aqui, eu não tirei a parte das bordas pra ela ficar nesse tamanhinho, pra ficar num tamanho que me atenda, tá? Eu achei melhor no molde porque eu consigo deixar ela bem retinha, sabe, ó? Aí eu tirei desse jeito, tá? Eu usei um molde pra fazer essa parte, mas eu ensinei pra vocês a rosa. E aí, depois dela pronta, a gente vai continuar aqui o processo, que é encaixar ela bem aqui no meio. A gente poderia passar só uma cola, mas eu fico com receio depois dela sair. Então eu vou pôr um arame, por segurança, tá? Eu só vou vir aqui medir mais ou menos onde eu quero. Aí eu tô vendo aqui pra ver se vai vazar ou não. E aí eu vou pegar esse arame. Na verdade, esse arame eu acho que tá muito grosso, eu vou tentar pegar um menorzinho. E aí a gente vai colocar esse arame de maneira que fique bem fixa essa rosa, tá? Ó, peguei um mais fininho aqui. E aí eu quero que fique de um jeito que ela fique bem presinha, tá? Então eu tô fazendo esse formato aqui, ó. Eu vou deixar envergado para as laterais. E a parte do meio eu vou deixar pra cima pra encaixar a rosa aqui dentro, ó. Então vai ficar assim, ó. Nesse formato. Ó, cortei o meio. E aí agora eu vou encaixar um L desse lado e um L do outro lado. Tá vendo, ó? Por quê? Pra que essas laterais, elas fiquem fixas lá do lado de dentro, entendeu? E aí eu vou tirar só um pouco o excesso, porque eu achei que ficou muito. Então eu vou pegar um L e vou encaixar bem naquele buraquinho que eu fiz. Ó, é um L. Então eu pego a lateral do L, ó, e encaixo lá de dentro, ó. Assim. Vai ficar uma parte pra cima. Vou pegar o outro L do lado daquele outro que a gente enfiou, no sentido contrário, eu vou enfiar também. Cuidado pra não vazar do outro lado, né? Pra ficar bem na parte interna da massa mesmo, ó. Tá vendo, ó? E vai ficar assim. Deixa eu só tirar um pouco o excesso aqui que eu tô achando que tá muito. Então a gente faz 2 L's, tá? Do mesmo tamanho. Pra ficar, ó, tá vendo? Cuidado pra não vazar do outro lado. E a gente encaixa pra lateral. Ó, aí ficou assim pra cima. A rosa vai encaixar aqui dentro. E aí a gente vai passar a cola. E na hora que a gente puxar a rosa, né? Que a gente vai levantar a tampa, vai estar bem fixo com esse arame, tá bom? Vocês podem só passar cola, né? É que eu quis garantir ali pra deixar bem fixo. Ó, tá vendo? E aí agora sim eu vou... Só tô acertando aqui pra ver se tá bem no centro mesmo, bem certinho. Tô olhando aqui, virando pra mim, ó. Ó como ficou, bem presinho. Agora eu vou passar cola. Ó, tá vendo? Ó, tá bem certinho. E a tampa, ó, perdão, e o cortador eu ainda deixo dentro do porta-joia. Tá vendo que eu encaixei ele lá dentro? Pra não envergar, porque ainda tem... Pode ser que essa massa seque e ela pode ser que envergue. Aí com a cola instantânea, ó, eu vou encaixar a rosinha aqui pra colar. Nesse final aqui, a mãozinha do Vini. Nesse final aqui, ó, pode ser que aqui você, né, precise fazer um enxerto. Se vocês quiserem fazer um enxerto entre a rosa e a tampa, vocês podem fazer, ó. Mas eu não vou fazer, eu só vou fixar aqui, ó, prender, ó, pra ela colar bem. E vou deixar continuando aqui, ó, terminando de secar aqui com o cortador dentro da parte ali interna do porta-joia e vou deixar secar um pouco mais aqui. Vocês podem fazer um enxerto ali ao redor se vocês quiserem, tá?
Mas, por enquanto, é só deixar secar bem, ó. E aí, deixa secar, ó, ficou certinho, tá vendo? A borda ficou certinha aqui. Ficou bem certinho. Vamos deixar secar assim. Ó, depois que ele secou, eu invernizei a peça todinha com aquele mesmo verniz que eu mostrei pra vocês. Tem um vídeo aqui no Shorts. E eu vou pegar um pedaço de EVA preto. Eu tenho esse EVA aqui, bem fininho esse EVA, mas vocês podem usar outro. E aí a gente pode vir com esse cortador, que é exatamente o tamanho. Ou pode vir com um pouquinho menor, se quiser também, ó. Que aí vai ficar só uma bordinha pra fora, ó. Só pra fazer uma base embaixo, né? Ou cortar assim, o outro lado do cortador geralmente é mais largo. Então eu vou usar a parte do cortador, só que a parte de cima do cortador da Blue Star, que ele é um pouquinho mais largo. Então eu vou vir com uma caneta, ó, só vou marcar aqui, ó, o meu EVA preto e eu vou cortar com a tesoura mesmo. E aí vocês podem usar outra cor de EVA, que como eu só tinha esse EVA preto, aí eu vou usar ele mesmo, tá? Ó, fiz uma marcação, vou vir com o EVA, ou com o cortador, com a tesoura, e vou cortar ele. Isso daí é só pra fazer uma graça na parte de baixo, pra não riscar o móvel, né, que a pessoa for colocar esse porta-joia, apesar dele não ter peso. É só mesmo pra dar a impressão de uma peça em porcelana, né, mesmo. Aí a gente só corta bem certinho. Ó. Bem certinho. E depois a gente vai colar isso embaixo do porta-joia. Tô tirando aqui algumas rebarbinhas pra ficar bem redondinho, bem certinho. E aí eu vou vir com a cola de silicone. Vocês também podem colar com cola quente, tá? Ó, tá vendo? Aí ficou assim. Aí ficou uma bordinha. E aí na hora que for apoiar em algum lugar, ela não fica escorregando muito. E aí eu vou passar com a cola de silicone mesmo, transparente. Eu creio que na cola instantânea também dá certo, na cola quente também dá certo. Aí a gente pode, eu vou colar aqui, ó, na borda. Achei melhor passar direto no EVA. E vou só espalhar um pouquinho aqui pra colar lá embaixo, algumas partes. E aí eu vou posicionar aqui bem no centro. Ó, pra essa cola fixar bem. E aí, ó, a gente vai só esticar um pouquinho pra ficar bem centralizadinho. O meu EVA é um EVA bem fininho, então eu consigo posicionar ele. Ó. E aí ficou assim, a gente só vai esperar secar essa cola e já tá pronto. Se vocês tiverem dúvida com relação ao verniz, tem um vídeo aqui, eu já falei, né? Tem um shorts aqui no canal do YouTube onde eu mostro o verniz que eu usei, mas é o verniz brilhante, tá? Por isso que dá esse acabamento de brilho. É um verniz com acabamento brilhante. E aí pronto, ó, ficou o porta-joias pronto. Desse jeito, só esperar essa parte de baixo e ele não sai a tampa, ó, a tampa não passa pra lateral. Ficou assim, bem parecendo uma peça de porcelana mesmo. E ficou assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma peça muito legal, que de longe parece assim uma peça de porcelana mesmo. Mas na hora que você toca, você percebe que é bem levinho. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu curtir aí pra mim.